Bom, então, quero dar boas-vindas aí a todos aqui estão nos prestigiando, né? Todos que estão assistindo. Quero dar as boas-vindas também a Ítala, a Vani Lúcia, para trazer o trabalho delas, que vou deixar, não vou dar spoiler, vou deixar para a Mônica depois falar do livro como um todo. Tá? E em nome da API, da Backups Bucks, muito obrigada pela participação de vocês, tanto aqui quanto no capítulo do livro, que ficou excelente o livro de vocês. Então, eu queria chamar a Mônica. Mônica, eu vou deixar para você fazer as apresentações suas, que é melhor, tá? Já que é um bate-papo informal, então cada um pode fazer as suas apresentações aí. E aí você modera esse nosso bate-papo, aí uns 15 minutos para cada uma comentar sobre os seus capítulos, e depois podemos fazer algum questionamento, se o pessoal quiser. Quem quiser fazer um questionamento, coloque no chat, que aí a gente vai monitorando. E também é bom botar no chat, para quem não colocou, o nome, o estado e a instituição, para a gente saber de onde vocês estão vindo, né, pessoal? Então, obrigada a todos. Mônica, é contigo agora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ítala, professora Suzana, Vani Lúcia, Carmen Regina, Marta, Graciela e Tiago. Obrigado por estarem aqui com a gente. Boa tarde a todas as outras pessoas que estão assistindo, né, e que vão até assistir esse vídeo depois. Hoje a gente está dando continuidade, na verdade, ao nosso projeto do livro, onde a gente já fizemos uma live falando do livro, né, que é o livro de Cenários, Planejamento e Gestão do Turismo, que organizamos junto com o professor Lício, a professora Suzana. E hoje nós temos os dois primeiros capítulos que vão, os autores, né, dos dois primeiros capítulos que vão falar um pouquinho desse trabalho deles. Temos a Ítala, que é turismóloga, né? A Ítala defendeu o mestrado em turismo há pouco tempo no IFES, e o capítulo que ela escreveu no livro, né, junto com Daniela, foi Marinete Cultural, roteiro turístico noturno no Centro Histórico de Aracaju. E temos Vani Lúcia, né, que é especialista em gestão de pessoas, é professora da Faculdade de São Luís de França, né, que faz parte do Grupo Tiradentes. Vani Lúcia escreveu o projeto Orla, a invenção da Orla como produto turístico. E aí eu queria agora convidar Ítala para falar um pouquinho, né, da experiência dela aí em escrever um capítulo de livro, falar um pouquinho dela enquanto turismóloga, né, se apresentar aqui para a gente. Obrigada, Mônica, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu sou uma apaixonada por turismo, né? Eu conheci o turismo por acaso, quando entrei no SESC, aqui em Sergipe, para trabalhar.
Então, dentro dessa instituição, eu passei por vários setores. E devido à minha habilidade assim, em lidar com pessoas, em conversar muito, porque eu sou muito faladeira, e aí me aproveitaram para fazer parte do setor de turismo social do SESC. E aí eu fui. Só que nesse meio do caminho, eu fui fazendo cursos de capacitação. E precisava, o Departamento Nacional do Rio de Janeiro, estou falando só o começo da história, precisava que a pessoa que fosse diretamente envolvida na área de turismo do SESC, como um todo, nacional ou regional, tivesse pelo menos um curso técnico. Foi quando, por acaso, aqui em Sergipe abriu, na Universidade de Tiradentes, o primeiro curso de turismo, né? Que era o turismólogo. Na época, a gente não sabia nem o que era turismólogo, esse nome era diferente para nós. Então, nós nos tratávamos como bacharéis em turismo, né? Eu era bacharel em turismo. Hoje, aí as nomenclaturas foram mudando, as coisas foram se firmando mais, e aí somos turismólogos. Então, a partir daí, a partir desse curso, eu foi me abrindo outros horizontes, outros leques. Eu sou guia de turismo também, e passei pelo mestrado agora, né? Acabei agora em 2020, está fresquinho. Eu gosto muito do estado de Sergipe. Eu sou de Paulo Afonso, Bahia, mas adoto o estado de Sergipe no meu coração. Eu sou apaixonada pelo Centro Histórico de Aracaju, né? Então, tudo que eu penso em estudar, em desenvolver, meu projeto primeiro, meus olhos se voltam para essa questão do Centro Histórico de Aracaju. Bom, então, essa é uma trajetória que vem desde 1991, olha só, quanto tempo de turismo. E, a partir daí, no sentido de melhorar mais e qualificar mais a minha experiência, eu fui fazendo outros cursos na gestão e educação ambiental, depois eu fiz planejamento do turismo, depois eu ainda achei que estava pouco demais, eu resolvi fortalecer como eu gosto muito da área de meio ambiente, eu entrei no curso que tem aqui, ministrado pela Faculdade São Luís de França, né, com o apoio Jesus, esqueci, eu lembro já que essa capacitação me abriu um leque para eu entender mais sobre as normas de gestão da qualidade, envolvendo também o meio ambiente, que é a 14.000. Então, eu fiz essa especialização em consultoria também. E aí fui sempre me engajando no turismo, né? Esse projeto da Universidade na verdade, esse projeto da Marinete Cultural é um projeto da Universidade Federal de Sergipe. Quando surgiu a oportunidade aqui para quem quisesse participar de uma pós-graduação que estava sendo desenvolvida pelo Prodetur, e aí eu me inscrevi, passei na seleção e resolvi dar continuidade aos estudos. Então, dentro desse processo, surgiu a oportunidade, nós tínhamos que apresentar um trabalho voltado a qualquer área que fosse da gestão do turismo. Eu sou mais da área da prática, então eu vejo as coisas como prática. E no momento em que, enquanto guia de turismo, também no estado de Sergipe há mais de 20 anos, trabalhei com a CVC mais de 10 anos, e fui vendo nas minúcias as dificuldades enquanto guia de turismo que nós tínhamos, as deficiências que nós tínhamos dentro dessa minha profissão. Então, isso para mim foi primordial para hoje montar os esquemas, né, de trabalho e desenvolvimento de projetos para a cidade e para o estado de Sergipe. Então, enquanto guia de turismo, eu achei que alguns pontos da cidade de Aracaju precisariam e mereciam ser evidenciados, mereciam que as pessoas conhecessem, as pessoas vissem. Eu entendo e eu gostaria que muitos, né, que
trabalham com turismo aqui em Sergipe entendessem que o turismo de Sergipe não é um turismo só de sol e mar, né? Nós temos uma extensão de faixa oceânica bastante convidativa, de águas mornas e tudo mais. Nós temos 5 barras de rios que desembocam dentro do estado de Sergipe. Então, assim, nós temos um grande potencial fluvial, né, dentro do estado de Sergipe ainda para desenvolver. Mas nós temos também o turismo cultural. O turismo cultural ele é super importante. Ele é uma máquina de desenvolvimento socioeconômico muito grande. E é um catalisador de divisas, tanto para o empreendedor, quanto para o pequeno empresário, o vendedor de picolé, o vendedor do artesanato, né? Aquelas pessoas que ficam no centro da cidade de Aracaju, que têm os seus bares, restaurantes, que têm a visita ali aos museus. Então, nós temos o turismo cultural como um marco muito importante a ser consolidado ainda no estado de Sergipe. Infelizmente, a visão ainda vai mais para sol e mar, entendo, porque foi o primeiro desenvolvimento através do Prodetur Nordeste lá atrás, né, que fizeram esse levantamento, mas eu quero deixar meu posicionamento claro aqui, que o turismo cultural, voltado à essência da cultura sergipana, mais em evidência. Então, o que me chama a atenção é que nós temos um centro histórico pequeno e lindo, gente. Para quem não é aqui do estado de Sergipe, quem não conhece Aracaju, quem conhece, eu creio que vai concordar, que nós temos um centro histórico lindo, muito bem organizado, muito bem harmonizado. As instituições, os prédios, os monumentos, eles ficam muito bem situados em locais que dá condição do visitante fazer o seu desbravamento. Eu não digo exploração, né, porque explorar é uma palavra muito forte, mas você conhecer o que é que o turismo... Eu entendo que explorar é uma coisa que você vai desgastar e não vai deixar. Então, eu acho assim que conhecer o que tem ali no Centro Histórico de Aracaju dá um pontapé de ascensão para o turismo cultural de Sergipe. Outro ponto importante dentro desse pensamento é que, diferente de outras capitais, apesar de nós termos uma estrutura que eu considero muito boa, não estou tirando o coração de lado e estou falando como técnica, como planejadora do turismo, que nós temos condições veementemente de receber pessoas naquela região, né? E diferente de outras capitais, Sergipe, Aracaju, como o centro indutor do turismo, ele não trabalha o turismo noturno, né? Eu conheço outras cidades no Brasil e essas cidades elas exploram muito, elas buscam muito o que tem os centros comerciais, os centros antigos, os centros históricos, para oferecer à comunidade. Não é só ir para a praia, não é só curtir o dia de praia. Às vezes a pessoa vem para cá e quer um dia de descanso para conhecer como realmente é a cultura, como é que funcionam as coisas, como é que essa cidade se formou, o que é que está por trás disso, qual é a semente, qual é a essência do ser sergipano, né? Então, aqui em Aracaju, infelizmente, o turismo noturno ele não é divulgado e não existe. Não é que ele não é divulgado, ele não existe. Então, a partir desses pontos que eu coloco dentro desse trabalho, que é o Marinete Cultural, né? Um roteiro histórico no centro, um roteiro noturno no Centro Histórico de Aracaju, é justamente para chamar essa atenção. O nome Marinete é devido a já um projeto que já vincula no estado de Sergipe, aqui na capital, principalmente. Eu vou falar especificamente de Aracaju,
tá? Não vou me estender ao estado de Sergipe como um todo. Então, dentro da cidade de Aracaju, existe um projeto que a CEMIC, a Secretaria, né, de Turismo de Aracaju, ela já dissemina isso há mais de 19 anos, há muitos anos. É um ônibus, um ônibus de linha normal, que foi aproveitado, ele foi todo estilizado. Se vocês entrarem lá no Google, vão ver essas fotos. Eu não trouxe nenhuma postagem para mostrar para vocês, mas é de fácil acesso. Coloca lá Marinete Cultural em Aracaju. E Marinete Cultural, não. Marinete em Aracaju, Marinete do Forró em Aracaju, e vocês vão ver como é esse ônibus. Então, esse ônibus ele faz um trabalho de levar os turistas, ele passa nos hotéis, é gratuito, ele passa na porta dos hotéis em horário pré-determinados e vai levando as pessoas para os pontos turísticos de Aracaju. Ele abrange alguns pontos do entorno, né, do circuito turístico dentro do Centro Histórico de Aracaju. Ele faz uma parada maior no mercado municipal, ali onde nós temos 3 mercados, Antônio Franco, Thales Ferraz e o Albano Franco, são mercados voltados ao turismo, além do hortifruti granjeiro, que é o Albano Franco, que muitas pessoas gostam de conhecer, um pouco da nossa agricultura, um pouco da nossa cultura, né? Da nossa gastronomia. E aí ele faz essas paradas nesses lugares para que as pessoas conheçam. A ideia, só que ele faz isso, ele sai às 14h e volta por volta das 17h30, ele já está deixando as pessoas no ponto de embarque. Então, a ideia é reaproveitar essa marinete. Então, reaproveitando ela se torna a marinete cultural para um roteiro noturno. Então, essa proposta foi conversada com a Secretaria de Turismo aqui em Aracaju, onde eles receberam muito bem esse projeto, né? Mas como estava na época em fase ainda de vamos ver o que é que nós vamos poder fazer, vamos somar, vamos isso. A gente sabe que não é assim, de uma hora para outra, que se engaja um projeto, estou batalhando ainda por ele, e aproveitar esse mesmo transporte para fazer à noite. Eu consegui a parceria do Palácio Museu Olímpio Campos. Eles me disseram, foram muito parceiros. Os outros museus eles não tiveram essa flexibilidade devido ao regimento interno deles, mas provavelmente eu tenho certeza que com o tempo as coisas iriam se firmar e eles iriam abrir também. Mas a princípio seria o Palácio Museu Olímpio Campos, que ele abriu as portas para visitação no horário noturno, a partir das 19h, ele ficaria pelo menos 1h30 aberto, facilitando essa visitação, e aproveitando também, né, um projeto que a Fundat, daqui de Aracaju, que é da Secretaria de Cultura de Aracaju, já desenvolve no Centro Histórico de Aracaju, às quartas e quintas-feiras. Então, esse projeto, se vocês observaram no plano, ele tem 2 programações, uma para quarta-feira e uma para quinta-feira. Na quarta-feira são os projetos de rua, que a Fundat ela dissemina, né, no Centro Histórico de Aracaju. Ela faz com a comunidade, ela abrange a comunidade. Então, seria um atrativo a mais dentro desse roteiro da Marinete Cultural, que ela sairia do centro da Praia de Atalaia, buscando em todos os hotéis os passageiros, e aí sairia levando para esses pontos atrativos para que as pessoas pudessem conhecer. E no dia de quinta-feira seria uma outra programação, que é a quinta-feira, quinta instrumental, que também é desenvolvido pela Fundat, e é um projeto de música que fica no Centro Cultural de Aracaju, um prédio maravilhoso, né? Antiga alfândega, um prédio histórico. A mesa de rendas da cidade de Aracaju, ela começou ali. O marco histórico da cidade de Aracaju
ela começou justamente nessa Praça General Valadão, onde se localiza o Centro Cultural de Aracaju. Então, tudo se conflui, tudo se harmoniza, né, dentro desse projeto. E, dentro do Centro Cultural de Aracaju, eles têm um anfiteatro. Esse anfiteatro, eles apresentam filmes para a comunidade. Eles têm o teatro também, onde eles apresentam peças musicais, filarmônica, todo tipo de... Ele não tem assim, uma linha de musicalidade só. Eles abrangem, deixam livre. É um projeto que eles têm isso de janeiro a maio. Em junho porque aqui o São João é muito forte, eles entendem que não seria viável esse projeto. Ele volta em julho e vai até dezembro. Então, aí as licitações acontecem e os artistas podem apresentar os seus... apresentar a sua musicalidade, sua dança, né, para a comunidade sergipana e para o turista. Então, foi pensando em unir essas pontas e dar maior visibilidade, porque o Centro Histórico de Aracaju, à noite, ele é lindo demais. Os prédios são iluminados e é tudo pequenininho, é tudo pertinho. As construções são tão próximas que é como se você estivesse dentro de uma maquete, passeando na Praça Fausto Cardoso ali. É muito bonito, gente. Verdade, então, esse projeto foi pensado justamente para tentar alavancar o turismo noturno em Aracaju. Essa foi a ideia principal. Esse seu capítulo está muito bonito, tem umas fotos muito bonitas também, que você quem tirou as fotos. Volto já com você, que eu tenho umas perguntas para fazer aí desse seu roteiro, né, dessa sua pesquisa. Quero chamar aqui Vani Lúcia para ela falar um pouquinho aí da sua trajetória, dessa sua entrada no turismo, né, Vani? Vani entrou há pouco tempo em pesquisa na área de turismo, né, que pretende aí entrar no mestrado de turismo e dar essa contribuição, porque Vani Lúcia tem uma experiência em docência maravilhosa, uma competência muito grande. E, Vani, fala um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da ideia desse seu capítulo, nessa sua pesquisa. E aí a gente está aqui com os dois segmentos turísticos aqui em Aracaju, né? O cultural, defensor aí do turismo cultural, que eu também sou, né? Eu acredito que a gente tinha que ter um roteiro que unisse tanto o turismo sol e praia como cultural, porque o sol e praia é feito de dia e o cultural à tardezinha à noite, né? Então a gente poderia ter um roteiro único aí e para a gente poder, para os guias poder ofertar isso para os turistas, né? E temos aqui a Vani Lúcia falar um pouquinho que o seu projeto ele tem um foco um pouco maior no sol e praia, não só, mas também um foco um pouco maior no sol e praia. Obrigada, Mônica. Boa tarde aí a todos e todas. É um prazer estar aqui primeiramente. Estava me identificando muito com a fala de Ítala, né? Que eu vou começar dizendo que eu sou historiadora, né? Eu tenho um projeto também, eu tenho um trabalho sobre o Centro Cultural de Aracaju, inclusive sobre todo aquele centro histórico. Eu fiz uma especialização na área voltada para isso, para trabalhar o surgimento e embelezamento do centro histórico, né, com todas as suas construções arquitetônicas, com todo aquele conjunto paisagístico que ele tem lá. Então, eu acho que já a gente faz essa ponte, viu, Mônica, que você falou. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então. Eu sou Vani Lúcia Santos, né? Venho da área de gestão, atuo aí na área de gestão de recursos humanos aí há 30 anos na área. Sou especialista nessa área de cálculos, de rotinas, né, do trabalho. Sou professora universitária lá da Faculdade de São Luís, leciono nos cursos de administração, de recursos humanos. Também sou historiadora de formação, como eu acabei de comentar, tenho trabalhos também na área, e é muito bacana tudo isso que ela estava falando, e super importante sobre esse turismo cultural que a gente precisa aí alavancar em Aracaju, tá? Atuo também, né, como gestora na área de recursos humanos, como consultora, e trago essa experiência docência e o desejo, né, como a Mônica falou, né, de estar aí desenvolvendo pesquisas e trabalhando nessa linha de turismo, porque, assim,
eu vou falar que de coração sou uma pessoa apaixonada por destino de sol e praia, gente. Não tem como eu negar isso. Meu capítulo, meu projeto fala disso. Estou extremamente apaixonada por essa área. Estou com um desafio pessoal de conhecer todas as orlas do Brasil. Estou fazendo isso à medida que é possível, né? Por questões de tempo, por questões financeiras, enfim, pelas nossas atividades, né? Docentes, né? Laborais. Mas eu estou com esse desafio porque quando eu pensei em fazer essa pesquisa, em trabalhar sobre a questão da Orla de Aracaju como um produto turístico consolidado, reconhecido a nível de Brasil, porque, assim, da experiência que eu estou traçando de conhecer outras orlas no nosso país, eu vejo que, assim, a gente tem um marketing muito forte em relação a algumas orlas, né, de outros estados, e para Aracaju a gente precisa ter também aí esse destaque. Então, assim, a ideia de dizer, olha, gente, existe um projeto Orla, isso é trabalhado pelo Ministério do Turismo, isso é trabalhado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente tem política definida para isso, a gente tem um corpo especializado trabalhando dessas questões legalistas, dessas questões de gestão integrada entre os poderes, entre a sociedade, para que isso flua e a gente tenha, de fato, aí, não só o cartão postal, como a gente já foi intitulado, da orla mais bonita do Brasil, não só o cartão postal, mas que isso, de fato, seja uma apropriação dos sergipanos, dos brasileiros e, por que não dizer, do mundo, né? Nós temos, de fato, aí uma orla belíssima, já considerada por muitos como a mais bonita do Brasil. Das que eu já consegui, né, ir pessoalmente conhecê-las, eu vou continuar concordando que a de Aracaju, ela tem uma estrutura fantástica, tá? E a ideia de desenvolver o capítulo é chamar a atenção sobre essa nossa orla que nós já temos, que ela está, logicamente, como todo projeto, ele nasce, mas ele precisa ser conservado, ele precisa ser gerido, ele precisa ter manutenção, a gente precisa estar sempre com esse olhar atento, porque hoje, quando a gente vai, por exemplo, lá à nossa orla, nós já podemos observar algumas coisas que, por questões de tempo, por questões de condições climáticas, do uso, ou muitas vezes do mau uso, a gente tem algumas coisas que vão se deteriorando, ou seja, que vão tirando aquele encantamento do turista e do visitante local. Então, a ideia de trazer um projeto, de reforçar, inclusive, esse capítulo, ele ainda vai se desenvolver, porque ele ainda vai ter uma continuidade, que por força da pandemia, quando eu estava desenvolvendo o capítulo para o livro, eu não cheguei a avançar com a parte prática, né, da pesquisa desse capítulo. Então, na pesquisa prática, né, assim que estiver, né, a gente estiver num momento mais calmo, né, a gente já está tendo a vacinação aí da Covid, a gente poder estar num ambiente mais seguro, esse trabalho ele deve continuar. Por quê? Porque existe uma pesquisa prevista de campo para ser feita, onde qual é a ideia? É fazer um mapeamento dos produtos mais e melhores ofertados nas nossas orlas de Aracaju, não só a orla de Atalaia, mas a orlinha do bairro Industrial e a orlinha Pôr do Sol, tá? Fazer um levantamento para que a gente, de fato, possa afirmar que produto turístico é esse, o que nós estamos oferecendo aos sergipanos, aos visitantes, aos brasileiros e a qualquer outra pessoa de qualquer parte do mundo que venha nos visitar, que venha nos conhecer. Então, o que a gente está oferecendo? Né? Porque a ideia de consolidar, de fato, a orla como produto turístico é a gente poder dizer, e aí, com apoio, né, dos turismólogos da área, né, do pessoal voltado para o turismo, divulgar melhor o que a gente tem aqui no nosso estado. Porque, assim, você tem uma coisa muito bem já elaborada, muito bem estruturada, você tem um cartão de visita maravilhoso, mas que é pouco divulgado. E, às vezes, isso acontece em outros estados também. Você tem várias outras belezas que não são de conhecimento. Então, assim, a gente fala muitas vezes, o turismo não existe ou o turismo não está divulgado, né? O turismo também, eu concordo com a fala, vou pedir licença do professor Wellington Vilar, que a paisagem ela tem que ser clean, ela tem que ser limpa. Nenhum turista gosta de encontrar
um ambiente que não lhe pareça clean, que não lhe pareça limpo aos olhos, agradável aos olhos. Então, a minha preocupação com o projeto, com as nossas orlas, é que elas tenham sempre esse olhar clean para que ele fique atrativo ao turista, que o turista chegue naquele ambiente e se sinta bem, sinta que aquele ambiente está limpo, que ele está higienizado, que ele está harmonioso, que ele está conservado, que ele tem uma variedade de serviços e produtos que ele possa escolher de acordo com seus gostos pessoais. Porque um cuidado que a gente precisa ter é não rotular, e, por exemplo, a gente segmentar que a nossa orla só oferece X tipos de produtos. Não, e a gente sabe que lá tem uma variedade, inclusive na orla de Atalaia, a gente tem a feirinha, né, do turista, que vai nesse segmento aí também de oferta de produtos, e a gente precisa ter essa gamificação, como a gente tem a questão dos restaurantes, com vários atrativos, né, de culinária local, alguns até com culinárias mais rebuscadas, trazendo um diferencial para a nossa orla. A gente tem uma variedade de restaurantes, né, que a gente fala, dá para classificar até 5 estrelas, né, a gente tem lá um entorno também dos hotéis, né, que vão lá, até também chegando a 5 estrelas, alguns, né, como também a gente vai ter pousadas mais simples, então a gente precisa mostrar que produto turístico é esse, o que eu estou oferecendo, como é que eu estou mantendo isso, porque a gente sabe, o projeto alavancou para que não só a orla de Atalaia fosse construída, como outras orlas, né, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil, mas essa orla, para que ela continue existindo, continue sendo bela e grata aos olhos de todos que os visitam, ela precisa dessa gestão integrada, que é o que eu defendo, que é uma questão que envolve governos, que envolve sociedade, que envolve a todos, porque as pessoas em si, eu, vocês e qualquer outro visitante que visite qualquer ambiente desse espaço público, ele precisa ter a consciência que aquilo é um espaço público, que aquilo pertence a todos. Esse sentimento de pertencimento que a gente também precisa desenvolver nos frequentadores, é que aquilo é um bem maior, é um bem de todos. Então, todos precisam conservar, porque senão a gente vai ter também sempre aquela situação. O governo fez uma revitalização junto com a sociedade, fez uma revitalização, aí a gente vai lá daqui, tipo, passa 15 dias, um mês, aquele ambiente já foi deteriorado. Então, esse sentimento de pertencimento também aos pontos considerados turísticos, ou aquilo que a gente quer consolidar como produto turístico, ele precisa ter essa atenção também voltada, quando a gente fala da gestão integrada, que é essa parte também que a sociedade civil entra com essa conscientização em relação a todos os usuários, frequentadores, sejam turistas, sejam moradores locais, a quem quer que seja. E a nossa orla, gente, as nossas orlas, melhor dizendo, são lindas. Claro que a gente tem um destaque maior para a orla de Atalaia, que a gente sabe que é exatamente essa que foi considerada o cartão postal aí do Brasil, a orla mais bonita do Brasil, tá? Mas as nossas orlas estão crescendo no entorno, né? A gente tem alguns destaques aí também já da orlinha do bairro industrial, a gente lá já está tendo um centro de turismo também, voltado para o artesanato, a gente já está tendo alguns bares também, alguns restaurantes oferecendo uma comida típica muito atrativa, muito legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por lá mais recente, o pier de lá, da Orlinha do Bairro Industrial foi restaurado, está uma coisa linda, esplêndida, um ambiente clean, como, né, disse o professor Wellington Vilar, está muito lindo, inclusive, para fotografar. Esportes aquáticos também, né? Porque a gente tem, como Ítala falou aí, nós temos água suficiente, né? Nós somos banhados aí por rios lindos, maravilhosos, com águas limpas, que a gente pode fazer vários esportes aí aquáticos e também fomentar esse turismo, né? Então, promover aí também o turismo de aventura, né, Mônica? Aracaju, né, Sergipe como um todo, ele não tem só turismo só e praia, nem turismo cultural. Né? Nós somos um dos poucos estados que podemos aí explorar vários segmentos turísticos. Verdade. E, queria aqui deixar aberto para quem quiser fazer pergunta para as meninas sobre a pesquisa delas. Tá? Como temos poucas pessoas, né, pode abrir o microfone se quiser, se não, escreve aí no chat para
falar com a gente. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui. Eu concordo plenamente aí com o item do turismo noturno. Eu visitei algumas cidades em outros países e esse turismo cultural noturno ele é forte, né? Tipo, temos aí Portugal, Espanha, né? Salamanca tem um turismo cultural noturno maravilhoso. Mas uma das coisas assim importante para que esse turismo cultural, aí com a pesquisa dela vai poder me dizer se é ou não, né? Para que ele venha a funcionar, é preciso ter um trabalho com uma parceria muito grande, não é só criar um roteiro turístico, não é só a secretaria querer, né? E tem que ter um trabalho de integração com o privado e o público para que funcione, porque não adianta eu levar um turista para o museu e eu não tenho onde esse turista fazer um lanche, por exemplo, né? Ouvir uma música, por exemplo, e olhar a nossa praça. Eu acho as nossas praças assim fabulosas, mas se elas não estiverem limpas, não tem como levar esse turista para lá. E aí vem a questão da segurança, a questão da iluminação. Então, é uma integração aí de esforços público-privado, né? E instituições de ensino e pesquisa, porque as pesquisas que o nosso Estado e que as federais do Brasil inteiro promovem na área de turismo são pesquisas fabulosas, né? E a gente tem que aproveitar agora esse gancho da ciência, não só a ciência na área de saúde, mas na ciência em todas as outras áreas, a importância dela. E aí, me diga aí o que é que você achou aí no seu artigo, em nível de resultado, dessa integração, dessa importância dessa integração público-privado? Então, Mônica, o que você falou, tudo que você colocou são os entraves que um projeto ele encontra. Não é só você elaborar um projeto, e vamos lá que vai ser assim desse jeito. Não. No caso do Marinete Cultural, por ser um roteiro noturno, eu preciso muito da questão da segurança pública, porque sem a segurança pública, esse projeto não pode acontecer. Mas eu estava anotando aqui, primeiro o seguinte, primeiro ponto, o turismo ele não se faz sozinho. O turismo ele é um agregador de valores. Então, para você planejar o turismo, não é como eu planejei só esse roteiro noturno. Eu estou agregando outras áreas, diversos segmentos que vão ter que entrar nesse sistema, né? No caso do Marinete Cultural, quando você coloca o turista tem que ter algum lugar para comer, sim. Por isso que no momento do planejamento foi pensado em desenvolver o turismo noturno para conhecer tanto a cultura sergipana e facilitada por esse programa da prefeitura que já existe. Porque quando acontecerem essas paradas, nesses locais, eles vão ter água, vão ter refrigerante, vão ter sempre um lanche, alguma coisa, algum vendedor ali vendendo qualquer coisa para que eles possam se servir. Mas você colocou muito bem, Mônica, quando você diz que o que mais assim nos deixa frustrado enquanto planejadores, a mim, enquanto guia de turismo, principalmente, é a falta de percepção de muitas instituições. Primeiro que Sergipe precisa. Eu fiz um trabalho para o mestrado agora, e nesse trabalho foi unânime, identificado pelas pesquisas que foram feitas, né? A questão da divulgação. O Estado não tem divulgação. Então, as pessoas não têm como conhecer. Mas eu abro um parêntese também, que eu entendi que o turismo aqui em Sergipe, ele não funciona primeiro a partir da Secretaria de Turismo, ele não funciona primeiro a partir do governo do Estado de Sergipe. Ele funciona primeiro a partir do empresário do turismo, aquele que tem o turismo receptivo. Ele trabalha com o emissivo e o receptivo. Mas o que tem o turismo receptivo, as minhas pesquisas demonstraram que eles são os maiores vetores de divulgação
né, de um produto. E o que eu vejo é que eles têm receio de apostar nessas diversidades que nós temos. Porque um projeto está pronto. O projeto está para a comunidade. Eu não estou vendendo o projeto, eu estou doando à comunidade. Eu tive a oportunidade, pela Universidade Federal de Sergipe, de fazer um curso, um curso que eu não paguei nada por ele. Então, a minha contrapartida é devolver à comunidade alguma resposta, e a resposta é um projeto, né? Mas, por exemplo, se eu pego esse projeto, se alguma agência aqui em Aracaju, ou mesmo eu, me colocar como agência e começar a trabalhar esse roteiro, as pessoas vão vir atrás. Eu digo isso de conhecimento de causa própria. Eu trabalhei muitos anos para a CVC, na época, a empresa que eu trabalhava era receptiva oficial da CVC aqui em Aracaju, e eles planejavam de segunda a sábado uma programação para o turista. Ele chegava aqui no domingo de madrugada e ia embora no domingo de madrugada, né, no final da semana. Então, eles planejavam de segunda a sábado, deixando livre o domingo, para que o turista pudesse passear. E chegamos um dia na nossa programação, na época, chegamos em um dia que... E o que colocar aqui? O que é que nós vamos colocar aqui? Eu já tinha, na época... Olha, eu sou guia de turismo há mais de 20 anos. Eu conheço desde o começo, quando o turismo aqui em Sergipe começou a deslanchar. Então, eu conheço as várias etapas. E eu posso dizer isso de segurança. Na época, nós temos aqui a Praia do Saco, que é o litoral sul. Eu vou só interromper um pouquinho, só por causa da hora, tá? Porque a gente já está aqui estourando um pouquinho. E aí eu vou pedir só para você finalizar aí a sua fala, fechar em relação ao estudo. E aí eu vou puxar aqui, Vânia e Lúcia, também para ela deixar a fala dela, porque ela então, por causa do prazo. Para concluir, e na época tinha um roteiro que poderia ter sido feito. A partir de então, as agências começaram a fazer, vieram atrás. Então, eu entendo que tem realmente o empresário de Sergipe, ele tem que se envolver, né? E esses projetos acadêmicos, na minha opinião, assim, o projeto está pronto, o projeto está para a comunidade, não se faz turismo sem a comunidade, sem a aceitação da comunidade, mas como é que a comunidade vai aceitar se a comunidade não conhece? Verdade. Nós precisamos do mecanismo. E é nesse ponto que eu termino minha fala, né, colocando em evidência o mecanismo, entendendo que, na minha opinião, os governantes e as pessoas que decidem o turismo deveriam entrar mais nas universidades, ver os trabalhos que estão sendo feitos lá, pegar esses trabalhos e trazer para a realidade, ver o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas sozinho nós não vamos fazer nada. Eu sou só guia de turismo. Então, eu fecho aqui, espero que tudo dê certo um dia. Com certeza. A professora quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta para as meninas? Quero, na realidade, assim, né, eu estava vendo a fala de cada uma contando de um ponto. Eu moro aqui na Coroa do Meio, né? Eu estou, assim, a 2 passos da Marinette e eu nunca andei na Marinette. Parece mentira, já vi ela passar, sei onde vai e eu não andei. Então, dá uma coisa assim, quando ela conta a história e tu nota, gente, eu estou 2 passos e eu ainda não fui. E, no fim, a gente faz algumas viagens, né? Eu viajo muito para o exterior, a Mônica sabe, porque a minha filha mora lá. Acabo andando em coisas lá e não conheço o que eu estou aqui, né? Então, eu acho que há uma falha mesmo dessa comunicação e talvez chamar mais atenção para tudo que nós temos, né? Em relação à orla, que eu acho assim, uma das orlas mais bonitas para tudo que eu já andei, já visitei, mas como ela falou, também tem outros cantos, que nem lá no Mosqueiro, né? Que nem cantos lindos para a gente ver,
Esses dias nós fomos, eu e meu esposo, entramos por dentro daquelas ruelas, vamos dizer assim, do Mosqueiro, e quando vimos, nós paramos lá num restaurante, assim, que ninguém sabe que existe, eu acho, porque está na beira de um rio lá, maravilhoso. Eu digo, meu Deus, olha como é que a gente não sabe que existe aqui para vir aqui passear. Então, o que está faltando mesmo, eu acho que é divulgação, porque nós temos coisas belíssimas, e aqui, dentro da cidade de Aracaju, nem vou falar nas outras praias que a gente tem, né? Então, eu fiquei encantada aí com a fala de vocês. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu não sou da área de turismo, mas eu adoro o turismo, né, para passear. Então, acho que é preocupante a gente pensar de alguma forma e tentar trazer mais pessoas para vir conhecer as belezas do nosso estado. Parabéns às duas pelo trabalho que fizeram. Obrigada. Algum dos participantes querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se não, nós não temos, como a gente já está aqui 45 minutos, 50 minutos já de live, né? Quero agradecer, antes de finalizar, quero pedir a Ana e Lúcia, né, para fechar aí a sua fala, falar um pouquinho da importância aí da gente, enquanto pesquisadores, também publicar, né, nossas pesquisas, porque não adianta eu fazer pesquisa e deixar apenas nas faculdades, nas universidades, a gente tem que publicar essas nossas pesquisas. E aí falei um pouquinho aí, feche sua fala, nos dando esse prazer de ouvir você falar um pouco mais da Orla e da importância da publicação. Obrigada, Mônica. Verdade. Mônica está falando com muita propriedade. Seu áudio está baixo. Meu áudio está baixo. A gente faz pesquisas e as pesquisas não têm que ficar engavetadas, porque senão as pessoas não tomam conhecimento da importância. Porque se a gente está fazendo um levantamento, é porque a gente entendeu que ele tem uma justificativa que iguale ele na sua importância. Então, a ideia de divulgar uma pesquisa sobre o projeto Orla, sobre as orlas, é justamente para trazer à luz essa pesquisa, que, olha, nós temos aí esse ponto, esse produto turístico, mas as pessoas não conhecem. A ideia é, de fato, que a gente possa trazer isso à luz da sociedade, dos governantes, para que a nossa orla, as nossas orlas, possam ser vendidas como produto turístico, não só para nós aqui dentro, mas lá fora, porque, como na fala de Suzana, ela está próxima da Marinete Cultural e não conhece. Eu e Mônica, a gente é meio suspeita, né? Porque a gente parte da raiz dessa Marinete Cultural, né? Da empresa que já trabalhamos. Mas a gente, né, Mônica? Verdade. Mas, assim... temos a concepção da Marinete, né? Temos a concepção da Marinete, verdade. Então, às vezes, a gente nota muito isso na questão do turismo, no Brasil e em Sergipe, que é o que estamos abordando nesse momento. As coisas existem, mas elas não são conhecidas, elas não são divulgadas, as pessoas não sabem sobre a sua beleza, não sabem sobre a sua importância. E, assim, a Orla também, como a gente, e Suzana tocou da Orla Pôr do Sol, é um outro cartão postal que está se destacando, né? Está tendo outros tipos de atrativos ali turísticos naquele entorno daquela orla, e muita gente nem sabe que ali você tem um passeio de lancha, que você tem um passeio de catamarã, que você pode ver as belezas do outro lado, que você tem já restaurantes também ali que pode receber o visitante, a sua família, os seus convidados. Então, a nossa ideia, de fato, né, Mônica, vamos fazer pesquisa, vamos divulgar as nossas pesquisas, porque, assim, quanto mais a gente tornar público o que a gente entende que, nesse momento, está sendo um empecilho ao desenvolvimento, né, ou ao melhor desenvolvimento do turismo em Sergipe, quanto mais a gente divulga, mais isso a gente traz à luz da sociedade, dos governos, por que não do capital privado e de todos aí que possam contribuir para que o nosso estado deslanche aí como um potencial turístico, porque, como Mônica falou, e Ítala também, nós temos águas belíssimas, nós temos muita coisa para se mostrar, mas as pessoas não conhecem. Tem gente que não sabe ainda o que Aracaju tem para oferecer, o que Sergipe tem para oferecer.
Então, eu acho que todas nós que estamos voltadas aí pensando a questão do turismo nesse momento em Sergipe, eu acho que é muito importante esse momento da gente se dar as mãos, por isso eu acho fantástica a publicação desse livro, porque ele está trazendo vários capítulos, cada um tratando sobre uma temática voltada para essa questão, para essa problemática, que a gente quer fazer disso um algo melhor, trazer para Sergipe esses olhos, fazer o nosso estado crescer, mostrar as nossas belezas. Como eu disse, eu sou apaixonada, de fato, pelo Destino Sol e Praia. Estou fazendo as minhas pesquisas em loco, em outros estados, até para fazer essas avaliações também, né? Trazer para o projeto, para a pesquisa, aquilo que eu estou vendo em outros estados, né? E, de fato, ainda, pelo menos ainda do que eu já consegui conhecer, vou continuar afirmando que Aracaju ainda continua sendo a orla mais bonita do Brasil, né? Mas agora não é só eu afirmar, a gente precisa provar isso através das pesquisas, para trazer esses outros olhares para nós e trazer esse tão impacto que a gente deseja do turismo positivo aqui em Sergipe. No mais, quero agradecer, vou encerrar a fala, né, como diz Mônica, que estamos com o horário aí no limite, mas obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar do livro, estou encantada com o livro, estou lendo aí todos os capítulos, porque eu estou encantada com todos, quero parabenizar todos, inclusive, que participaram do livro, organizadores e autores. Ok, gente. Antes de fechar, eu quero convidar vocês, aí a editora tem outras chamadas de publicação, né? Vou divulgar aqui, depois eu peço para a professora falar dos outros, o livro que eu estou organizando, que é Perspectivas da Gestão Pública e Privada. Então, se vocês têm interesse aí de publicar aquele trabalho que você fez aí no seu TCC, fez uma pesquisa legal, que tem a relação com a gestão pública ou a gestão privada, entre em contato com a gente e vamos publicar essa sua pesquisa para dar oportunidade para outras pessoas conhecerem esse seu trabalho. E aí vou pedir agora para a professora finalizar, né, essa live. Obrigado a todos. E esse vídeo vai ficar gravado aí no link na página da editora, né, professora? Isso, esse vídeo vai ficar gravado lá no canal da Backups Books, tá? As outras lives já estão lá. Eu agradeço, então, a vocês. Quem sabe aí, né, Mônica, a gente até esse ano a gente não consiga fazer algum projeto, alguma coisa, e transformar esse livro em livro impresso, né? Porque, por enquanto, está um e-book. Quem sabe a gente consegue transformar ele impresso aí no decorrer do ano. E eu não vou falar especificamente de cada uma das chamadas, mas na nossa página lá, www.backupsbooks.com.br, vocês conseguem ver todas as chamadas que estão abertas. Obrigada, meninas, obrigada de novo, e Ítala, obrigada, Vanilúcia, obrigada, Mônica. E vou dar, então, por encerrada a nossa live de hoje. Obrigada a todos que estão presentes aí conosco e vieram prestigiar as colegas. Muito obrigada. Vou fechar, então, a gravação.